Pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua vida e também a sua família. Estamos aqui presentes para mais um vídeo, compartilhar com vocês e já pedir que vocês compartilhem também com os nossos outros irmãos em Cristo, tá? E com outras pessoas, mesmo que não sejam cristãos, para que acompanhem e conheçam um pouquinho do Evangelho e cada um de nós juntos somos mais fortes e faremos a nossa parte na propagação do Evangelho. Então, eu quero agradecer os novos inscritos, compartilhem, vamos fazer esse engajamento para que as pessoas possam se agregar mais ao canal. Isso vai me ajudar também na divulgação também, né? E isso com certeza também nos motiva, tá certo? Muito obrigado. E a gente vai para mais um vídeo sobre as manchetes da semana, tá certo? E estão bem bacanas, eu achei interessante, porque tem uma coisa que tá na área da tecnologia, que é uma área que eu sempre gosto. Então, roda a vinheta e a gente vai direto para as notícias. Galera, vamos lá. Interessante, eu tô aqui com os sites de costume, que é o Guia-me e também o Folha Gospel. Eu pego eles como referência, tá certo? E isso é muito interessante e a gente vai para poder conhecer um pouquinho sobre essa manchete que fala sobre as histórias bíblicas criadas com inteligência artificial. Isso é muito interessante. E a gente vai agora para as manchetes da semana e eu espero que você tenha tido uma ótima semana. Estamos aqui com um tempo chuvoso, certo? E a gente está gravando aqui pela manhã, num tempo de frio, e logo vai ficar ainda mais frio, porque a gente ainda está no outono. Logo entraremos no mês já estamos no mês de junho, mas logo entraremos no mês do inverno. Assim como o inverno chegou um pouco mais cedo, né, na estação anterior, esperamos que ele também vá embora, né, um pouquinho mais cedo, para que a gente passe um pouco desse frio. Tem gente que gosta, eu não critico, mas eu particularmente não gosto do frio. A gente tem que ficar recheado de blusas, mas vamos lá ao que interessa sobre a manchete da semana, do jeitinho que tá aí no vídeo. E dá um pulinho lá no site, também do nosso site, nosso blog, porque terá conteúdos novos. Esta semana estarei falando aí sobre a parábola dos trabalhadores. O que será que quis dizer, o que Cristo quis dizer com a parábola dos trabalhadores, e a gente vai estar postando logo lá. Então a gente vai falar direto sobre as notícias. Nós temos aqui as manchetes, né? Nós temos do Folha Gospel e a gente tem aqui do Guia-me. O interessante é que eu vou entrar logo aqui nessa manchete. Tem outras aqui secundárias, né? Como o Memorial do Holocausto, que é muito interessante. Dá uma olhadinha também lá. E 3 sinagogas são vandalizadas em Paris, né? Mas aí o restante da notícia já diz que tem alguma coisa, porque aqui vem o antissemitismo e eu falo muito sobre isso porque é muito importante. Porque o antissemitismo não é só um ataque contra os judeus, mas sim contra o protestantismo. E isso com certeza respinga, né, nos evangélicos, em nós cristãos, porque isso significa que há uma perseguição crescente e não está muito longe, né, do governo do anticristo, para se começar a ter um controle sobre as pessoas, né, quanto mais sobre os evangélicos, porque é a verdade que vem do evangelho, e quando você está falando sobre a verdade, você certamente vai abrir os olhos de alguém, e isso atrapalha, né, essa ideologia marxista que vem tomando, vem crescendo, né, uma onda crescente de poucas pessoas, mas está fazendo a mentalidade de muitas pessoas. Então o antissemitismo é algo que tem que prestar atenção, viu, pessoal? Nós temos também aqui: jogador venezuelano e esposa são batizados no Brasil, né? Abre aspas aqui, projeto de Deus, isso é uma maravilha. É muito importante que se tenha um discipulado a despeito do batismo, né? Eu estava até conversando recentemente aqui com os meus familiares, com a minha esposa, que o batismo é uma coisa muito importante. Não adianta somente você fazer o batismo. Precisa ter um discipulado, né? Aulas a despeito disso, para que a pessoa entenda a importância do batismo, que é um selo, né? Não é o selo em si do Espírito Santo, mas é uma marca que o cristão recebe de Deus, né? É um rito que tem que ser seguido, porque aquilo vai marcar a pessoa pelo resto da vida, assim como marcou a minha. Eu sempre me lembro de quando fui batizado, tenho fotos disso, né? E é importante, porque a partir do momento que você se batiza, você está se colocando na posição do chamado de Deus e tomando para si o título de Deus. É por isso que fala: não tomareis o nome do Senhor em vão, porque quando você faz isso, tudo que você faz depois de errado perante a sociedade, isso vai refletir, né,
no evangelho, e as pessoas vão apontar lá, tá vendo? É um evangélico que fez isso, foi um evangélico, foi um protestante, não sei o quê. Então é muito importante ter um discipulado sobre isso, e quando a gente vê uma cena como essa, realmente é algo muito bonito. A gente tem aqui também outras manchetes que eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero entrar em detalhe nessa daqui, que é muito importante, que eu também cheguei a ver no TikTok, né? Que é sobre as inteligências artificiais, né? Ou a inteligência artificial que está tomando conta e viralizando no TikTok. Embora eu não tenha TikTok, mas nós temos que tomar cuidado, né? Apesar de parecer inofensivo, certo? A gente tem que tomar muito cuidado para não tirar o texto fora do contexto, ou seja, não cometer erros teológicos, mesmo querendo fazer o certo, evangelizar. É bem como acontece com algumas músicas. Nós temos, às vezes, muitas músicas de muitos cantores evangélicos querendo, né, produzir as suas músicas, produzindo as suas músicas com conteúdo evangélico, falando de Deus, músicas de adoração. Isso é muito bonito, isso é muito legal, mas tem que tomar cuidado, que às vezes os erros teológicos, né, nas frases, nas estrofes das músicas, eles podem induzir pessoas a pensamentos errôneos e equivocados, né? E isso vai atrapalhar com certeza muitas pessoas no entendimento daquilo que é a essência do evangelho. Então, tudo que nós formos produzir que é referente ao evangelho tem que se tomar cuidado, porque precisa ter base bíblica, né? E a gente sabe que tem muitos outros grupos que cantam, tem músicas muito bonitas, né? Músicas que realmente mexem, né, com o emocional das pessoas, músicas de adoração, mas há, né, erros teológicos, e eles devem ser levados em consideração. Por isso que é muito importante que haja os mestres, né, em teologia, né, teólogos, para que venha fazer essas correções sempre que possível. E aqui fala o seguinte no título: histórias bíblicas criadas com a IA, né, ou a inteligência artificial viralizam, né? É uma oportunidade para evangelizar. Realmente, vídeos com imagens realistas mostram personagens da Bíblia, como Moisés e Davi, fazendo vlogs de suas histórias. Isso é bem interessante, porque a inteligência artificial, ela veio também para poder ajudar, né? Então, o conceito de inteligência artificial, ou da tecnologia em si, ela ajuda por um lado, mas do outro lado da moeda tem as consequências que nem sempre serão benéficas. Mas nós temos que aproveitar essas oportunidades, né, benéficas, né, o bom lado, para fazer o evangelismo, né? Tudo pelo evangelismo, que é o legado que Cristo nos deixou, né? Vou ler um pouquinho aqui da reportagem, que diz o seguinte: vídeos narrando histórias bíblicas criadas por inteligências artificial tomaram o Instagram e o TikTok nos últimos dias e estão viralizando. De fato, a gente vai passando os vídeos até no YouTube e tem um monte de vídeos relacionados a isso. Dando vida a personagens como Moisés e Davi. Os vídeos com imagens realistas já acumularam milhões de visualizações. Nos vídeos, personagens da Bíblia como Moisés e Davi ganham vida e contam as suas trajetórias com Deus em forma de vlog, em uma linguagem dos dias de hoje, né, dos dias atuais. O conteúdo ganha um toque de humor ao mostrar os personagens falando casualmente, né, e com sotaques brasileiros, como o mineiro e o paulista. Em um vídeo, por exemplo, Daniel grava sua própria prisão na Cova dos Leões. Pessoal, abre aspas aqui, né, para o pequeno texto. Pessoal, tô aqui há algumas horas já, e os leões nem tchum para mim. Acho que virei colega deles, né, colega de cela deles. Os bichos roncando, eu achando que ia virar churrasquinho, e tô aqui assistindo safari noturno, diz o profeta. Então a gente tem que tomar cuidado, pessoal, que embora seja um conteúdo até cômico, né, uma coisa cômica, né, e a gente voltado assim para o humor, e às vezes até um humor negro, porque não dá para poder se brincar com coisa séria. Mas nós temos que tomar cuidado, porque embora possa se utilizar da inteligência artificial para evangelizar e criar esses cenários, porque vai ficar muito mais fácil criando os cenários para que o entendimento das pessoas, né, os receptores, tenham uma melhor compreensão, porque é muito mais fácil você ouvir a teoria juntamente com a parte teórica com a parte ilustrativa. Isso vai ajudar que as pessoas façam simulações, né, as ligações
liguem os pontos na sua cabeça, né? Façam as suas conjecturas, as suas reflexões de maneira mais assertiva. Isso fica muito mais fácil para o aproveitamento. Então tem pessoas que têm muito mais facilidade de aprender fazendo mapas mentais, né? Utilizando-se flashcards, criando figuras. Então ela consegue compreender melhor e fixar isso na sua memória permanente, né? Voltando aqui, falando um pouco da parte acadêmica. Então isso vai ajudar até mesmo pessoas como crianças, né? Que não tem uma mentalidade, né? Uma formação, uma maturidade. Isso fica muito mais fácil, por exemplo, para poder utilizar-se dessa ferramenta em escolinhas dominicais para as crianças. Mas tem que tomar cuidado porque às vezes, dependendo da brincadeira, né, e a forma como se é utilizado essa ferramenta, você pode distorcer um pouco o entendimento daquilo que é a mensagem teológica, né, que está ali, né, e usando-se da ferramenta hermenêutica e exegética, as pessoas não cometerem erros a hora, né, de lerem a Bíblia, porque as pessoas às vezes não leem muito a Bíblia, mas quando vem esses tipos de simulações, elas acabam tendo um aproveitamento melhor, como aquelas pessoas que às vezes assistem novelas e às vezes alguma parte da novela foi feita uma emenda, digamos assim, né, porque não tem como você fazer uma novela 100% dentro do evangelho sem que você tente construir histórias, né, lacunas que ficaram, né, porque foi só contada a parte mais importante e às vezes tem que se fazer uma construção, né, para que seja feita a ligadura, digamos assim, para que ligue, né, uma cena na outra, uma história na outra, e às vezes essas coisas podem ser perigosas. Então eu até entendo certas críticas que estão tendo a respeito disso, né, porque tem que se tomar cuidado para não se criar aí de repente um espantalho, né, ou criar coisas fantasiosas que podem prejudicar aí o evangelho, tá certo? Mas é interessante, é legal, né? Eu posso dizer para você que apoio, por exemplo, aqui na foto, né, do vídeo, é lógico que Daniel não fala um negócio desse, né? A Bíblia não conta. Quem conhece a história de Daniel e por que ele foi parar na cova dos leões, né? Porque ele foi, digamos assim, caçado, né? Então, pelo governador ali. O que acontece? Quem governava ali não queria de alguma forma ou de outra colocar Daniel, né, para que Daniel fizesse a adoração a outros deuses, né, virasse ali pro lado pagão, mas Daniel foi firme. Mas aí tentaram baixar decretos de maneira, né, a induzir o povo a acreditar que Daniel estava sendo errado e ele foi jogado na cova dos leões. Mas Deus enviou um anjo para que, né, acalmasse ali os leões, os animais, e que eles não atacassem de forma alguma a Daniel, porque Daniel foi com muita fé. Mas é lógico que ele não falou isso. Mas isso pode causar um entendimento, às vezes, equivocado, né, na mente de pessoas. Por exemplo, uma pessoa que não tem maturidade, como, por exemplo, uma criança vê isso. Então, assim, é cômico, é engraçado, mas tem que se tomar muito cuidado, né? E a gente deve utilizar isso com sabedoria e com responsabilidade, tá certo? Agora eu vou lá para o site Folha Gospel, vamos verificar aqui quais são as reportagens mais importantes. Entre elas, a gente tem aqui falando sobre Cuba, né? Crescente opressão continua, enquanto pastores são acusados por mencionar Deus. Aqui, mais uma vez, a questão do antissemitismo, né? Da caçada aos evangélicos, né? Aos cristãos. E por quê? Porque os evangélicos propagam a verdade por meio do evangelho, que é a verdade. E este mundo, como Cristo mesmo falou, jaz no maligno. E quando você vem falando da verdade, é aquela história, trevas e luz, elas não se misturam. Por isso que nós temos que tomar cuidado com tudo isso que está acontecendo, tá? E sempre prestar atenção. A gente não pode fugir. A gente não vê essas notícias nos jornais, né, tradicionais, somente naqueles voltados para o lado cristão. E isso é importante, porque as coisas estão acontecendo e muitas pessoas, elas não estão se dando conta disso, de que há uma crescente escalada contra o evangelho, né? Por quê? Porque nós temos uma ideologia marxista, né, de grandes filósofos que se voltaram, né, contra Deus, deixaram de ser cristãos, como Karl Marx, né, que já veio de família cristã, virou ateu e começou a propagar meios, né, como
a história do proletariado, do Estado, que o Estado tem que ser grande, tem que cuidar de você, e tudo isso é balela. Então a gente vê hoje em dia até pessoas com essas ideologias de esquerda, né, de partido socialista, tentando, usando-se desse tipo de ideia, né, de mentalidade, de ideologia, e tentando subjugar o povo, né? Querendo manter o povo no cabresto. E a gente sabe que o evangelho ele vem para libertar. E a ideologia socialista, né, o comunismo, gente, não tem como você não ver. Não existe sucesso em países que são socialistas ou comunismo, nunca deu certo. Sempre há o lado podre da questão. Eles empobrecem, esse tipo de regime empobrece a população, né, tanto na questão financeira e econômica, como também no conhecimento. As pessoas ficam à mercê. E hoje em dia a tecnologia, ela ajuda as pessoas, por exemplo, assim como eu e como outros, a utilizarem meios informativos como o YouTube, o Rumble, entre outras plataformas digitais, para divulgar o evangelho. É por isso que está vindo também a PEC para regulamentar, né, essa questão das redes sociais, né? Que incrível um país como o Brasil ter um presidente que foi lá pedir ajuda para Xi Jinping, né, e trazer uma pessoa especialista justamente nessa questão de mordaça para regular as redes sociais. Quando se fala regular as redes sociais, pessoal, eles estão querendo criar uma mordaça para não deixar você falar de Deus. Então até esses sites mesmo que nós estamos vendo aqui, que eu estou te mostrando aqui agora, certas reportagens não poderão ser produzidas, porque vão sair fora do ar, eles vão aplicar certas penalidades, tirar fora do ar e até mesmo prisões com relação a isso. Então é muito importante, né? Aqui fala que uma crescente escalada contra os cristãos estão ocorrendo em Cuba, e a gente sabe que Cuba é um país aí fechado, né? A gente também tem aqui falando sobre outras reportagens. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente já está esgotando o nosso tempo aqui, né? Já com 16 minutos de gravação, eu sempre me preocupo com isso para não ficar algo taxativo, né? E como eu disse, esses vídeos são para induzir você a buscar, né, o conhecimento nas fontes corretas. Mas certamente, se você entrar nesses sites aqui como em outros, você vai encontrar reportagens que são realmente muito interessantes, como a Marcha para Jesus, que reúne mais de 60 mil pessoas na França, né? Eu já fui em muitas dessas marchas aqui, antigamente, é muito bom, mas a gente sabe que é uma escalada muito grande para tirarem esses direitos, né, de nós, que vai chegar um dia em que o evangelho dificilmente poderá ser pregado, né, como já há essa proibição em alguns países. Nós também aqui, Franklin Graham incentiva a evangelização dos migrantes na Europa, né? Cristãos desaparecem na Colômbia, olha aí. Lei que permite o uso da Bíblia como material paradidático em escolas de Belo Horizonte entra em vigor. Isso aqui é algo surpreendente, viu, gente? Isso aqui é algo surpreendente. Eu não vou entrar nos pormenores, mas dá uma olhada lá, né? Eu vou deixar os links na descrição, porque isso aí é uma vitória, né? Não sabemos se isso vai se prolongar, porque nada impede que o STF possa derrubar esse tipo de lei, porque agora o STF é o poder moderador. Querendo ou não, a gente não tem como não falar de política, porque a política permeia, eu sempre digo, a política permeia o nosso dia a dia, e nós temos que aprender sobre isso, porque são por meio de leis, né, que são criadas regras e parâmetros para a sociedade. É lógico que aqui no Brasil agora a jurisprudência ela está muito mais voltada à interpretação conveniente de cada ministro. E agora a lei não é mais simplesmente uma corte constitucional. Eles estão deliberando, né? Eles falam que não estão legislando, mas estão sim, né? E a gente vê aí, às vezes, solicitações como PSOL, PT, entre outros partidos, tendo o STF como um puxadinho político e pedindo, né, solicitando ou então interpelando, né, contra coisas que vão ser beneficiais, né, que vão beneficiar, melhor dizendo, a sociedade, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe vocês e a vida de cada um de vocês. Entre lá no nosso blog, dá aquele apoio. Eu volto a repetir, nós temos aqui as músicas que estão sendo tocadas aqui. Se você quiser ouvir enquanto você acessa o blog, eu vou deixar esse vídeo aqui também nessa postagem aqui, né? Eu vou entrar também com mais conteúdos assim que possível, tá certo? E desejo a você uma ótima semana, que Deus abençoe você e a sua vida.
compartilhe o nosso conteúdo e não esquece, Jesus Cristo, Ele te ama, nós também, e nós devemos prosseguir, né, sempre avançando, sempre em mente que o legado que Cristo nos deixou é de propagar a palavra do Senhor Jesus Cristo, e você pode falar para o seu vizinho da esquerda, para o seu vizinho da direita, né? E nós estamos juntos. Deixe aí o seu comentário, se torne aí também um afiliado aqui, ó, um seguidor aqui, tá? Se você tem a conta Google, e a gente vai crescer juntos e levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua vida. Fica com Deus, uma ótima semana e até a próxima, meus queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, se Ele assim permitir, é claro. Tchau, tchau.